Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem vos fala é o vosso amigo e irmão em Cristo, evangelista Danilo Zang. E como sempre, nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar com você mensagens de edificação, uma reflexão, curiosidades à luz da Bíblia. E no nosso assunto de hoje, nós preparamos um assunto bastante interessante que trata sobre o arrebatamento. Do que é e quando acontecerá, precisamos estar preparados. Mas por que nós precisamos estar preparados? E grandes surpresas do arrebatamento. Mas antes eu quero lembrar a você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado quando nossos vídeos serem lançados. Também não esqueça de compartilhar estes vídeos com aquela pessoa que você ama, com aquela pessoa que você gosta, né? Compartilhe estas mensagens com elas. E também não deixe o seu like de lado. É muito importante o seu like, o seu joinha, né? Como um sinal de que você gostou do vídeo que você estará visualizando neste momento. E então vamos lá para o nosso vídeo de hoje e eu quero convidar você para acompanhar a leitura comigo. Vai aparecer aí na nossa tela, está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52. Eis aí vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que é arrebatamento? É quando nós falamos em arrebatamento, sempre nos vem a ideia e a lembrança, é claro, uma das maiores esperanças e expectativas da igreja na terra. Pois foi uma das promessas de Jesus Cristo, ainda quando ele palmilhava na face desta terra. Nós observamos, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus ele olha para os seus discípulos e observa a atitude deles, que eles se encontravam angustiados, se encontravam tristes, cabisbaixo. E em João 14, Jesus olha para os discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E aí Jesus, ele acrescenta dizendo: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando se fala em arrebatamento, nos vem a lembrança, as promessas de Jesus feita aos seus discípulos, à sua igreja. E nós acabamos de ler um texto bíblico, 1 Coríntios 15, 51 e 52, onde nós encontramos mais uma afirmativa deixada a nós pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele revela um mistério. E é interessante nós nos lembrar que mistério é algo que não é revelado ao público. Mistério é algo revelado a um pequeno grupo seleto, a um pequeno grupo de selecionados. E aqui o apóstolo Paulo está revelando um mistério, aonde ele diz o seguinte: na verdade, nem todos dormiremos. Este dormir, Paulo está se referindo à morte. Ele está dizendo que nem todos vão provar a morte, mas uma realidade é que todos serão transformados. Independente se morrerem ou não, passarão pelo processo de transformação. E o versículo 52 do nosso texto base, ele diz assim, que esse processo, ele se dará num momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. Porque a trombeta vai soar e aqueles que morreram ou dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois nós que estiver vivos neste momento seremos transformados juntamente com eles. Agora é interessante nós observar um detalhe, que quando é usada a expressão "num momento", onde Paulo ele menciona aqui neste texto, a expressão "num momento" no original grego é átomos. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo nada mais e nada menos ao chamado minuto atômico, ou seja, algo imperceptível, algo infinitamente pequeno. Então, em outras palavras, Paulo está revelando à igreja de Corinto, nessas palavras, que o arrebatamento da igreja será num momento rápido demais, não vai ser percebido a olho nu, será muito veloz.
Tanto que a palavra arrebatamento, ela significa raptar e tomar com grande velocidade. O que é arrebatamento? O arrebatamento é um evento que acontecerá quando Cristo voltar para levar os salvos nos últimos tempos. A Bíblia não revela uma data exata para o arrebatamento, mas afirma que o dia já está determinado e só Deus conhece. Sendo assim, é importante estar sempre preparado, pois o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E quando falamos a qualquer momento, estamos nos referindo também a este exato momento em que estamos falando. O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos tempos. Jesus dará a ordem, uma trombeta soará, Jesus descerá, os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão transformados e arrebatados. Agora é interessante nós observar um detalhe referente à expressão trombeta, porque tem muitas pessoas que confundem esta trombeta com a 7ª trombeta que se encontra no livro de Apocalipse, onde são mencionados 7 trombetas. E quando fala que a última trombeta, tem pessoas que confundem esta última trombeta com a 7ª trombeta. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Esta última trombeta que Paulo se refere, ele está se retratando aos dias, aos tempos em que a nação de Israel, após ter saído do Egito, e aquele período de 40 anos em que eles palmilharam o deserto, foram instituídas muitas leis, foram dadas muitas ordens diretamente do próprio Deus, e uma das ordens foi a menção de trombetas. Deus, ele mencionou trombetas à nação de Israel quando eles caminhavam pelo deserto. E Deus, ele mencionou em específico 2 trombetas, ou seja, 2 toques de trombeta. Primeiro toque e o segundo toque, que por assim dizer, seria o último toque. No primeiro toque das trombetas, seria o momento onde o povo, ou em especial os príncipes, os líderes do povo, eles deveriam se reunir para uma reunião em especial. Mas já o segundo toque da trombeta seria o momento em que o povo deveria estar preparado para a partida. É esta trombeta que Paulo está se referindo aqui na carta aos Coríntios, quando ele fala a última trombeta, ou seja, o último toque da trombeta. Quando será tocado, o povo deverá estar preparado para a partida. Observe só o relato que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A volta de Cristo se dará em 2 fases distintas. Preste atenção. A primeira fase é chamada arrebatamento. Nesta fase, será uma fase invisível ao mundo. Jesus não se apresentará ao mundo, será invisível ao mundo e será visível apenas para quem estiver preparado, conforme os textos de 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A segunda fase da vinda de Cristo é chamada revelação. Será uma fase visível ao mundo para livrar Israel das mãos de seus opressores e então implantar o seu reino de justiça e paz, chamado reino milenial, conforme os textos de Apocalipse 1 e 7 e também Judas, verso 14. Observe esta reflexão. Jesus está voltando, mas você precisa voltar primeiro. É isto mesmo que você ouviu. Agora, para que você possa entender esta reflexão, analise comigo e reflita comigo nesta hora. Jesus está voltando, mas eu preciso voltar primeiro a quê? Voltar primeiro à prática das primeiras obras.
Eu preciso voltar a evangelizar, eu preciso voltar primeiro a ler mais a Bíblia, eu preciso voltar primeiro a orar mais, a me consagrar mais, a amar mais o meu próximo, e eu preciso voltar primeiro a temer mais os mandamentos de Deus e a obedecê-lo. Porque, em outras palavras, Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e eu ficarei porque eu não voltei a estas práticas as quais eu praticava anteriormente. Precisamos estar preparados, é fato. Mas por que nós precisamos estar preparados? Preste atenção. Primeiro, é uma ordem do próprio Deus. Observe o texto de Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Isto significa que para se encontrar com Deus não será de qualquer maneira. Deus exige algo em especial daqueles que desejam se encontrar com Ele. O que Deus exige? Deus exige o que nós chamamos de santidade. Observe o seguinte, existem textos na Bíblia que nos chamam a atenção quanto a esta exigência. Textos tais como, observe só, Josué, capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Precisamos estar preparados por quê? Porque o arrebatamento se dará a qualquer momento. Observe só o texto de Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia e nem a hora. E pelo fato de nós não sabermos o dia e nem a hora, no arrebatamento haverá muitas surpresas. Surpresa sempre é algo inesperado, por isso é usado a palavra surpresa, a expressão surpresa. E no arrebatamento ocorrerá algumas surpresas, preste atenção em algumas delas. A primeira surpresa do arrebatamento é chamada surpresa da rapidez. A Bíblia nos diz que o arrebatamento será como um relâmpago e num abrir e fechar de olhos, ou seja, não haverá tempo de preparação. 1 Coríntios 15, 51, nós vimos que o mistério foi revelado para a igreja e que esse evento se dará num momento que nós já explicamos que será no minuto atômico, ou seja, numa velocidade imperceptível. Segunda surpresa é chamada surpresa da separação. Evangelho de Lucas 17, 34 a 36 nos diz assim: Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão juntos moendo no moinho, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no campo trabalhando, um será tomado e outro será deixado. Este texto nós devemos entender que não se refere, por exemplo, quando começamos a lê-lo, refere-se a dois numa cama. Não significa que é algo que o casal vai estar deitado na cama, quem vai ser arrebatado, quem não vai ser arrebatado. Aqui é uma figura de linguagem, e se nós observarmos neste texto bíblico, nós vamos observar praticamente as horas do dia dentro das 24 horas. Porque quando estão dormindo numa cama, normalmente se dorme à noite. A noite é o horário de dormir, de descansar. Moendo no moinho se fala quando estamos trabalhando. Aqui está se referindo ao meio do dia aproximadamente. E num campo, dois trabalhando no campo, o trabalho no campo se encerra normalmente ao final da tarde. Então aqui está se referindo, em outras palavras, ao que nós chamamos de fuso horário, que se refere à diversidade de horário dentro do planeta. Por exemplo, nós estamos no Brasil. Agora pode ser dia no Brasil, mas nós sabemos que em outra parte do mundo é noite. Indiferente se for dia ou noite, Jesus voltará no mesmo instante. Então, muitos estarão dormindo numa cama, muitos estarão trabalhando numa fábrica, muitos estarão trabalhando no campo. Independente do período do dia, Jesus virá no mesmo instante nos quatro cantos da terra. Terceira surpresa do arrebatamento, surpresa da ocasião, Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Surpresa da ocasião, como assim? Jesus virá de repente, um momento inesperado. Por que devemos estar preparados? Porque estamos vivendo a última hora. Observe o texto de Romanos 13 e 11. E isto digo conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Por que devemos estar preparados?
Porque o nosso descanso não é aqui, nunca foi e jamais será. Porque o que tem à nossa volta? Na nossa volta tem angústia, à nossa volta tem sombra de morte, tem laço, tem peste, tem mal, tem mortandade. Então, em suma, para resumir tudo que nós acabamos de falar, estejamos preparados. A qualquer momento se dará o tão esperado encontro de Cristo com a Igreja. Se você nos assistiu até este momento, se você gostou desta mensagem, quero convidar você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações, porque desta maneira você será notificado quando cada novo vídeo ser lançado. Também compartilhe o vídeo com mais pessoas e dê o seu like. É muito importante para nós, gera engajamento em nosso canal, o canal acaba crescendo e a palavra ela se expande cada vez mais. Deus abençoe a tua vida.